Bom dia, pessoal, boa noite. Não sei o horário onde você vai assistir isso aqui, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre história, né? E na parte da antiguidade oriental. Vamos falar um pouquinho de alguns povos, vamos falar um pouquinho de algumas civilizações, tá? Então vamos lá, sem muita enrolação. Temos aqui alguns povos. Ó, o povo do Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, os persas e os fenícios. Eu vou falar a característica geral desses 5 povos e depois vou falar de cada um a sua característica, tá? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do Egito, do pessoal da Mesopotâmia, o pessoal os hebreus e os persas e os fenícios. Vamos lá. A primeira característica é a localização. Essa galera toda ela vive aqui, ó. Nessa parece uma lua aqui que é chamada de crescente fértil. O que quer dizer crescente fértil? É que esse pedacinho aqui ele vive entre vários rios. Temos o rio Nilo no Egito, o rio Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia. Temos o rio Jordão também, tá aqui, né? Então, esse pedaço onde vive essa galera é lá chamado de crescente fértil devido a esses rios, tá? Então, você lembra lá quando você fazer uma provinha aqui, ó, o rio Nilo, quer dizer que estão falando do Egito. Rio Jordão, ali os povos mais próximos, os fenícios e os hebreus. E o rio Tigre e o Eufrates é lá na Mesopotâmia onde ele passa, tá? Não esquecemos desses rios, porque é crescente fértil que nós chamamos esse pedacinho aqui de lua. Dando continuidade, uma outra característica desses povos que são todos trabalham de modo de produção asiática. Bom, que é isso, asiática, né? O que seja, nada mais nada menos do que uma escravidão coletiva. Vamos lá. Esse povo aqui, eles trabalham, cada um trabalha ali na sua agricultura, na sua casa. Eles fazem o suficiente para eles sobreviver e tem que fazer um pedacinho também para o governo, né? No caso lá quem liderava, né? Quem está no poder. E aqui eu coloquei as pirâmides, o pessoal trabalhando aqui nas obras, né? Nas grandes obras políticas para prestar serviço para o governo também. Então o que acontece? Tudo nessa época era do governo. Então nós prestava serviço para o governo. Se você trabalhasse na sua fazenda, você teria que trazer uma parte para o governo. E isso caracteriza o modo de produção asiático. Quer dizer, tudo é do governo e é uma escravidão coletiva. Todos trabalham para o governo. E é assim que funcionava nessa época. Por isso que é modo asiático, que surgiu lá nesse lugar aí na Ásia, esse modo de produção e a característica desses povos no começo, né? Então é isso. Modo de produção. Todos trabalham para o governo. Ou numa obra pública, como se você é na sua cidade, o pessoal lá está fazendo construindo uma ponte, você vai ter que trabalhar uma parte do seu tempo ali na ponte. Ou na sua casa você vai fazer uma horta, alguma coisa, você vai ter que separar um pedaço para o governo. É isso, o modo asiático, tá? Bora lá. E a característica também desses povos eram as sociedades hidráulicas. O que é isso, hidráulica? Hidráulica, o que acontece? Eles mexiam com os rios, que eu acabei de falar lá nos slides atrás. Eles tinham uma passagem pequena, eles passavam ali, aquela parte perto do rio era fértil, o resto não. Então eles começaram a fazer diques, aqui uns diques, canais de irrigações aqui e as represas. Com isso, eles conseguiam trazer a água para dentro da cidade, né? Fazendo isso, eles conseguiam fazer um grande pedaço de terra
produtivo. E isso chama hidráulica. Aí, como eles trabalham dessa forma, eles são sociedades hidráulicas, porque eles conseguem trazer a água daqui, ó, um exemplinho aqui, ó, a água de lá de trás para dentro da cidade e trazer toda essa fertilidade para dentro da cidade, não apenas para o rio. E esses povos são chamados de sociedade hidráulica, tá? Bora! E mais uma característica gerais desses povos, vamos falar de religião, eles são todos politeístas. O que é politeísmo? Eles têm crenças em vários deuses. Eles acreditam em vários deuses. É Deus isso, Deus aquilo, Deus, sei lá, vários deuses. E com um pequeno detalhe tem os hebreus. Os hebreus eram monoteístas. Eles estão lá nessa época aí com esse pessoal, mas eles são monoteístas. Eles acreditam num único Deus. Os outros acreditam em vários. Tá? Bora lá. Vamos começar com a primeira civilização, Egito. Vamos lá. O Egito, ele tem dois períodos. O seu período pré-dinástico, que era sem o faraó. Todo mundo vivia ali de boa, sem o faraó. Tinha o Alto e o Baixo Egito aqui no mapa. Cada um tinha suas nomas, que na verdade são cidadezinhas, que ficava tudo aqui beirando o rio Nilo aqui, ó. Beirando esse riozinho aqui, ó. Todo mundo. Mas tudo independente, cada um na sua, de boa. Né? Aí, quando chegou o Nemes, que é um faraó, ele unificou todo esse pedaço aqui. Tudo isso aqui, ó. Ele unificou o Alto e o Baixo Egito. Né? Com essa unificação, ele fundou também a primeira dinastia. Certo? Ele uniu, cada um povinho vivia aqui na sua, ele chegou, isso aqui agora é tudo meu, o Alto e o Baixo Egito está sobre a minha lei e eu vou mandar em tudo. Isso é a unificação. Todo mundo agora trabalhava para o faraó. Era ele que mandava, ele que era o dono de tudo. Ele unificou, vocês têm que lembrar isso. Quem unificou, o que é a unificação e quem foi? Foi o faraó Nemes, que ele unificou o Baixo e o Alto Egito. E com isso, ele funda também a primeira dinastia, por volta de 3500 a.C., para dar sequência nisso, né? Tem aqui, ó, cidades, tudo beirando o rio. Ai, que lindo. Bora lá. E também, vamos falar um pouquinho deles, da sociedade do período dinástico. Né? Como é que esse povo vivia lá, como é que funcionava. Eles eram sociedade matriarcal, ou seja, eles valorizavam a mulher, que é uma coisa rara entre esses outros povos. Né? E por que eles valorizavam a mulher? Por causa que o faraó, é claro, ele tinha várias mulheres, e o faraó era tido como um deus. Se ele era tido como Deus, os filhos são todos deuses? Não, só o da primeira mulher. E porque aí entra a valorização da mulher, por causa que a mulher que gera o filho, quando ela gera o filho, ela gera o faraó, que eles pensam. Então eles gerando o faraó, a mulher está gerando praticamente um deus na visão deles nessa época. Então, por isso era ela bem valorizada. Ela que gerava o faraó, certo? E também temos que lembrar que era uma sociedade estamental. O que é estamental? É a sua profissão, a sua localização na cidade, a sua pessoa em si. Tinha lá o pessoal, o faraó lá em cima, na escala, né? Nobres, sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos. Quando falamos de estamental, é onde está fica. Por exemplo, seu pai era soldado nessa época, você vai ser soldado. Seu pai era escriba, você vai ser escriba, ou comerciante também. E não tinha essa mudança de comerciante para escriba, de escriba para soldado, de sacerdote, de nobre para faraó. Isso aí não existia nessa época. Poderia acontecer? Poderia, mas não era normal. O normal mesmo era cada um onde está, fica. Por isso que eu coloquei aqui, entendeu? Então são essas duas características quando nós vamos falar de sociedade do período dinástico.
umas duas importantes aí que normalmente cobra bastante, né? Bora lá. Já falando das mulheres, então vamos dar sequência. No período dinástico, a sociedade era patriarcal, né? Esse período que nós estamos falando desse povo era patriarcal. Quer dizer, o homem era valorizado. O homem ele tinha o poder de tudo. Ele mandava em todo aquele pessoal, tanto na sua família quanto na sua vizinhança também. Toda a família, parente, filho, primo, tudo. Ele mandava em tudo. Ele tinha um grande poder. E a mulher era muito submissa na história desses povos antigos para falar. Aí que vem o caso do Egito. Com o Egito, nós já continuando falando que a mulher tinha valorização, que tinha até faraó. Aqui, ó. É a Hatshepsut. É mais ou menos assim o nome dela, tá? Mas é isso, que você tem que saber que ela é um faraó na época, que é coisa lendária, né? Nossa senhora, um faraó nessa época, mulher, já viu, né? Hoje já tem preconceito, imagina naquelas épocas. Mas aí tem a diferencial. Esse é o diferencial do Egito em relação à mulher, tá? Não esqueça disso. Eles cobram bastante também. E a economia? A economia do período dinástico do Egito era da seguinte forma: agropastoril, comercial, um comércio bem leve e servidão coletiva. Vamos lá, agropastoril é que eles mexiam com a agricultura, eles trabalhavam ali próximo dos rios, que eu já falei, né? Que eles estão ali fazendo a sua hidráulica, né? E o comércio, aquele comercinho de leve, não era o forte muito nessa época, mas tinha o comércio aqui, ó, o pessoal comerciando aqui, fazendo várias trocas. E quando fala da servidão coletiva, eu coloco as pirâmides aqui para nós lembrar. Por quê? Por causa que aqui é onde todo mundo fazia o serviço pro faraó, pro governante que estava naquela época. Todo mundo trabalhava aqui, ó. É um exemplo, né? Você vai trabalhar aqui, ó. Quando eu falo de modo de produção asiática, tá aqui, ó, um exemplo fácil. Todo mundo vai. Do país, da cidade, mas aqui é do faraó. Se é do faraó, todo mundo trabalha. Nessa época, para essas pirâmides. Tá aí maravilhosa. Bora lá? E vamos lá falar agora de religião, no período dinástico, né? O que eu posso falar da religião do Egito? Que pode cobrar vocês lá. Uma das coisas, às vezes, era politeístas, né? O que é politeísta? Aqui, ó, coloquei a foto. Vários deuses, eles acreditam em muitos deuses, não um único só, tá? Eles acreditavam nessa época em muitos deuses. E era antropomórficos. Que é isso, meu Deus do céu? Era deuses em forma de humano e animal. Antropo, né, que vem de homem, zoomorfo de animal e mórfico de Deus. Então ele é um Deus que ele é tanto humano quanto animal, tá? E é essa forma que louca aqui deles aqui acreditar. Mas nós não podemos esquecer que o Egito teve um período monoteísta. O que acontece? Ele teve um período que ele acreditou no único só Deus, que foi no período do faraó Akhenaton. Não esqueça disso, esse faraó. O Egito foi sim politeísta, sempre foi, mas teve um pequeno período no faraó que ele pegou e unificou com aquela unificação toda. Ele fez o Egito acreditar em um Deus só. Mas durou pouco, mas teve um período monoteísta do Egito sim. É isso que você tem que lembrar, tá? Bora lá. Aí vamos para o segundo povo, Mesopotâmia. A Mesopotâmia, nós temos que entender que ela foi formada por vários povos: sumérios, os arcádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Eu vou falar um pouquinho de cada uma característica assim que mais pega assim quando você vai fazer uma prova, ela vem, eles vão te cobrar. Os sumérios, nós temos que lembrar que eles fizeram a escrita cuneiforme e cidades e estados. Eles foram os primeiros a pensar em cidades e estados. Antigamente não tinha cidade, era aquele grupinho, e eles foram os primeiros a pensar em cidade e estado e fazer uma cidade e estado. E a escrita, tá aqui, ó. Essa é uma escrita cuneiforme. Eles foram os primeiros a escrever nessas pedrinhas aí, né?
e a trazer essa parte de escrita para esse mundão aí. E os arcádios, eles foram os primeiros a formar impérios, que eles não tinham, antigamente era grupo, era povos, né? Aí eles foram tão enormes que eles começaram a montar império. Foi aí que surgiu bastante o pensamento de muitos povos juntos, né? Eles foram um do povo que começou com essa ideia. Os amoritas, nós já temos que falar do Código de Hammurabi. Tá aqui, ó, essa pedra gigante. É, tem um código em cima dela, que é o Código de Hammurabi, né? Que é algumas leis que estão aqui escritas, que esse povo foram os primeiros a colocar as leis escritas em algum lugar. Você olhar e falar, nossa, ó, isso aqui é uma lei. Então foi eles que, os primeiros povos que pensaram nisso, né? Tanto que tem a lei olho por olho, dente por dente. Nossa, se essa lei tivesse hoje, figurasse aqui, era um terror. Porque você matou alguém, alguém vai te matar. Você assassinou, você atropelou, você vai morrer atropelado. Era isso, o olho por olho, dente por dente. Você afogou alguém, você fez uma construção, a construção desabou, matou tantas pessoas, eles vão colocar você dentro de uma casa e vão demolir ela para você morrer também. Da mesma forma que morreu aquelas pessoas que você foi responsável pelaquela obra. Isso que é olho por olho, dente por dente. Foi esse povo que começou isso aí. Esse pensamento, esse raciocínio, tá? E temos os assírios, né, que era a grande expansão territorial, né? Eles tinham um território enorme e eles eram conhecidos também como os cruéis nas guerras, né? Era uma carnificina doida. E esses caras aqui, eles eram os patronos disso aí. E temos os caldeus, por fim aqui, né? Que quando nós falamos de os babilônicos, né? Cidade suspensa, aquele jardim enorme, era aqui, ó. Na verdade, estão falando dos cativeiros dos hebreus que viviam aqui, muito hebreu trabalhando nesse jardim aqui, que era muito bonito mesmo. E você olhava e dava a impressão dele estar suspenso, que ele, ó, todas essas plantas, tudo no alto, era uma coisa maravilhosa, né? Então, foram os caldeus que fizeram esse jardim, né? Eles podem te cobrar isso, né? Colocar uma foto, uma imagem, falar qual povo que remete a essa figura. E vamos lá, bora! Temos os hebreus, né? Quem nós precisamos de lembrar dos hebreus, do povo hebreu? Eles eram monoteístas nessa época, né? Uma época que a maioria dos povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os hebreus eram monoteístas, né? A crença num único Deus só, né? E eles viviam aqui na Palestina, que é esse pedacinho de terra aqui, ó, próximo do Mediterrâneo. E nós temos que lembrar também do Antigo Testamento, né? Que é os 4 livros que foram feitos, os 4 primeiros livros da Bíblia, né? Foram eles que fizeram, né? E tá aí até hoje. Bora lá. Aí nós vamos falar um pouquinho também dos persas, mais um povo. O que os persas, que nós temos que lembrar dos persas? Eles eram militaristas. O negócio deles era guerra, era sangue. Vamos matar, vamos quebrar tudo. Esses são os persas, eram um povo militarista, focado na parte militar. E também eles têm um grande império. Olha o Império Persa, olha o tamanho disso. Tudo persa, 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 persa. Então o império deles é enorme. É isso tudo aqui, ó. Na época eles eram. Chegavam dominando todos os pedaços aqui, ó. Quanto não pra fora, eles dominavam aqui dentro. E eles eram zoroastrismo. O que é o zoroastrismo? O que acontece? Quando nós lembramos de cristianismo, lembramos de religião, nós lembramos entre uma coisa que fala mais ou menos entre o bem e o mal, né? Então, quando nós falamos desse aqui, ó, zoroastrismo, que eles inventaram a ideia do bem e do mal. Zoroastrismo quer dizer isso, o bem e mal. Eles foram nessa civilização, os persas que tiveram esse primeiro pensamento. Nós pensamos que foi o cristianismo, que foi
os muçulmanos, mas não, foi aqui, ó, foi lá embaixo, lá nessa época aqui desse pessoal que teve o primeiro pensamento, esse pessoal aqui ó, foi os primeiros que teve aquela ideia de bem, de mal, de certo, errado, começou aqui, ó, entre os persas, tá? De cobrar foi eles que tiveram as primeiras ideias. Aí deles surgiu todo esse cristianismo, os hebreus, que aí os outros pessoal começou a ter essa ideia forte, tá bom? Bora lá. Aí temos os fenícios. O que nós temos que lembrar do povo fenício, gente? Os fenícios foram eles que criaram o alfabeto. Aqui, ó, as placas de pedra com o alfabeto aqui. Foram eles que fizeram aquele primeiro alfabeto que hoje nós conhecemos como o alfabeto, né? Começou lá. Eles vão descobrir bastante isso aqui. Quem foi o povo que responsável pelo alfabeto, pela criação. E eles também tinham um comércio, né? Aqui, ó, umas especiarias, umas roupas loucas lá, mas era muito bonita na época. Eles eram fortes nessa área e forte também na área de navegação. Eles eram ótimos navegadores também, tá? Bora lá.